dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia a todos, bem-vindos então a este episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Temos connosco a Cristina Teixeira, a quem dou as boas-vindas e agradeço a presença. Temos também o Álvaro Cidrais. Bom dia, Álvaro. Hoje nem o Henrique nem o Zé Alberto podem estar connosco, mas nós estamos com eles, sempre presentes. Queria, antes de mais nada, perguntar à Cristina, para começarmos e para apresentar à audiência. Diria que a Cristina é licenciada em Economia e Gestão, que desde já neste século resolveu estudar Psicologia Positiva, pela qual se apaixonou, no estrangeiro, no Reino Unido e Estados Unidos. Estudou Mindfulness e Coaching, fez toda uma carreira na banca, nos seguros, nas telecomunicações, sempre na área do marketing, até que houve um dia, em 2005, que virou empreendedora, criou uma empresa chamada Terra Alternativa, cuja missão era organizar, apoiar e divulgar todas as iniciativas que ajudassem as pessoas a encontrar o equilíbrio emocional, físico e mental. Ora, esta startup que a Cristina criou em 2005, hoje em dia representa mais de 3 milhões de euros de vendas por ano, com uma equipa de mais de 10 mil membros espalhadas por 30 países. Portanto, depois deste percurso, Cristina, tenho uma enorme curiosidade, e a Cristina deve ser a pessoa certa para me explicar isto. Porquê é que a Cleópatra usava óleos essenciais de rosas? Segundo os historiadores romanos, era com isso que ela cegava César com a sua beleza. O que é que o óleo essencial de rosas tem de especial? Então é assim, nós que adoramos aromaterapia, não é? Dizemos que o óleo essencial de rosas é o óleo do feminino, não é? É um óleo da beleza, portanto é um óleo ótimo para nós usarmos, digamos, diziam e dizem que nos ajuda a parecer belas durante mais tempo, não é? Já os romanos diziam isso na altura. Tem determinados efeitos sobre a pele. Ele tem a capacidade de penetrar profundamente na pele e de regenerar. Ok? Portanto, é o que já os romanos diziam isso, a Cleópatra dizia isso há muitos séculos atrás, e eu sou uma fã do óleo de rosa. Portanto, sou uma das muitas... Deixa-me interrompê-lo, Álvaro, esquece lá isso, não é para mulheres, já percebeste, não é? Não vale a pena pensar nisso. Dá para beber com alguma coisa? Os homens hoje em dia já se cuidam mais e, portanto, também já começam a usar este tipo de coisas, não é? Mas isso leva-me, por falar em homens, leva-me a outra questão, para satisfazer a minha curiosidade. O Hipócrates, a quem chamam o pai da medicina, portanto, mais velho que estes, uma das coisas que, segundo os historiadores, recomendava era massagens com óleo de lavanda. Eu esta semana usei lavanda porque quando queimei um dedo a cozinhar, mas massagens de corpo inteiro de lavanda, o que é que a lavanda tem de especial? Então, a lavanda é de facto ótima e usou muito bem quando se queimou, não é? É um autorregenerador da pele também, mas é sobretudo um grande calmante. A lavanda tem efeitos calmantes.
Então, ainda hoje é muito usada em produtos, muitas vezes não é usada, quando nós vamos a um spa, não usam a lavanda pura porque ela é cara, não é? Mais cara, mas usam muito cremes à base de lavanda, não é? E produtos e óleos à base de lavanda. Então, a lavanda tem essa grande propriedade de acalmar, de serenar, de ajudar a trazer a pessoa para o aqui e agora também. E usada em grandes quantidades serve também para dormir, certo? Portanto, se a pessoa puser mais que a conta, fica tão relaxada que até dorme. Portanto, é um óleo que a maior parte das pessoas adora para usar à noite, quando vai dormir, por exemplo. Então tem que, perante estes exemplos que vêm já da antiguidade, de óleos concretos que já são usados há tanto tempo, tenho que lhe perguntar aquilo que costumo perguntar todas as semanas a todos os convidados, que é, afinal de contas, isto da aromaterapia, o que é que interessa para a minha vida? O que é que isto traz para melhorar o bem-estar das pessoas? O bem-estar das pessoas. Então, a aromaterapia, em conjunto com muitas outras, não é? Que nós chamamos de medicinas complementares ou alternativas, a aromaterapia aquilo que faz é ajudar o corpo a encontrar o seu próprio equilíbrio. Nós temos este corpo maravilhoso que sabe sempre o que deve fazer, não é? Muitas vezes poluímos-lo demais e, portanto, ele precisa de encontrar o seu próprio equilíbrio. E quando eu falo de poluição, digo não só de toxinas físicas, mas também de toxinas emocionais e outros tipos de toxinas. Então, a aromaterapia tem aqui um conjunto de valências que pode ajudar não só o corpo a encontrar o seu equilíbrio físico, mas também o seu equilíbrio emocional e mental. Portanto, pode ser uma grande ajuda nesse sentido. Então, faça-me um favor, quando nos dá, eu conheço um bocadinho, mas partilhe connosco, com a audiência, um bocadinho o seu percurso. O que é que leva a Cristina, executiva de marketing em grandes empresas, a tornar-se consultora de bem-estar numa empresa de óleos essenciais e neste campo da aromaterapia? Que viagem foi essa? Então, é assim, a minha grande paixão por coisas naturais vem de longe, não é? Como o Fernando disse, eu já em 2005, eu tinha uma grande vontade de aprender, digamos assim, como é que eu podia tratar de mim de forma natural e da minha família, não é? Eu tinha filhos pequenos, e portanto eu procurava alternativas para mim própria, e percebi que não havia muita coisa organizada, que as pessoas pudessem aceder e terem esse conhecimento. E então nessa altura eu criei a tal Feira Alternativa de Lisboa, criei a Terra Alternativa, de modo a que se fosse um espaço onde as pessoas viessem e pudessem ter contacto com medicinas e terapias alternativas, com alimentação natural, com desenvolvimento pessoal e mindset, como é que as pessoas, no fundo, que tipo de ferramentas é que poderiam recolher para conseguirem o seu equilíbrio, não é? Que é isso que viemos cá fazer, viemos cá para ser felizes, certo? Pronto, e em equilíbrio, e esse equilíbrio ajuda-nos a ser felizes. Então, nesta minha evolução, eu encontrei a aromaterapia através do médico a que eu ia, o Dr. Wang, que era um médico de medicina tradicional chinesa, e que usava a aromaterapia também como uma das ferramentas para ajudar os seus pacientes. Portanto, eu comecei a usar aromaterapia em mim e nas minhas crianças, e foi uma paixão. Portanto, os cheiros entraram na minha vida e nunca mais saíram, não é? Estes cheiros maravilhosos. E eu sempre estive muito preocupada em olhar para mim própria e tentar, de alguma forma, conseguir estar bem do ponto físico e emocional utilizando estas ferramentas, certo? A aromaterapia entrou na minha vida como uma ferramenta e depois tornou-se uma paixão e eu hoje estou aqui. Outra das minhas paixões, como disse, eu acredito verdadeiramente que estamos aqui para ser felizes. Eu fui estudar felicidade num momento da minha vida em que era super infeliz. Portanto, descobri, eu não sou feliz. Então, mas o que é esta treta de ser feliz, certo? E foi essa questão que me levou a estudar felicidade, a estudar psicologia positiva. E nesse estudo eu percebi que a felicidade vem de dentro, não é? Mas que pode ser melhorada e pode ser maximizada se nós adotarmos um conjunto de comportamentos. E comportamentos tão simples como desde a maneira como comemos, até fazer exercício físico, até praticarmos gratidão ou sermos pessoas generosas e perdoarmos facilmente, enfim, um conjunto de ferramentas. E a aromaterapia entrou também. Eu usava muito para me ajudar a acalmar, porque eu sou muito elétrica, então eu usava um bocadinho a aromaterapia para me ajudar
no início, a dormir melhor, a acalmar. O primeiro óleo que eu usei de aromaterapia já agora foi um óleo para me ajudar a dormir. A dormir. Vocês têm que me explicar uma coisa que eu não sei. O que é isto da aromaterapia? Óleos, aromas? Expliquem-me lá, porque eu por acaso nunca usei, quer dizer, penso que nunca terá usado, pelo menos de forma consciente nunca usei. E já percebi que, ok, posso besuntar-me com óleos, tudo bem. Posso cheirar óleos, tudo bem. E aqui há uns tempos, já não me recordo onde é que vi, até fiquei pasmado porque podia tomar óleos. Sim. Pronto. E então pensei, espera aí, não, isto aqui de facto é uma outra coisa qualquer. Expliquem-me lá isso como se eu fosse muito burro, porque até nesta área sou mesmo muito burro. Não percebo rigorosamente nada. No fundo, o que é um óleo essencial, não é? Portanto, o óleo essencial, digamos que é a parte da planta que cheira, não é? E esta parte, entre aspas, pode encontrar-se em várias partes da planta. Portanto, eu posso agarrar numa planta, por exemplo, imagina uma laranjeira, e posso agarrar nas suas folhas e destilá-las e retirar dessas folhas um óleo essencial, que neste caso se chama petitgrain, mas posso agarrar também nas flores da laranjeira e retirar a componente olfativa das flores da laranjeira e fazer um óleo que se chama neroli, neste caso, ou posso agarrar nas laranjas e na casca da laranja existe um óleo, não é? E fazer um óleo que nós chamamos de laranja. Então, de facto, é a componente aromática da planta, não é? E aquilo que nós fazemos é, através de um processo de destilação ou de prensagem a frio, que é o caso das cascas de laranja, nós conseguimos retirar esse óleo da planta. E o que é esse óleo na planta? Porque é que as plantas emitem estes cheiros? No fundo, para que é que serve isso? Servem, por um lado, para atrair polinizadores, porque elas precisam de polinizadores, mas, por outro lado, também para repelir pragas, ok? Em alguns casos servem também, ao libertar esse óleo, se elas têm um corte ou se são danificadas de alguma maneira, servem para se repararem também. Então, a própria planta usa a sua aromaterapia, o seu cheiro, para este tipo de funções, ok? Portanto, o que os homens fizeram, no fundo, foi começar a estudar qual era a química de cada uma das plantas. Digamos que umas plantas são mais calmantes, nós sabemos que as flores, em geral, por exemplo, são mais calmantes, e as árvores têm essa capacidade. Sabemos, por exemplo, que as mentas são mais para dar energia, são mais excitantes, são mais energizantes. Sabemos que os cítricos, eles próprios também são energizantes, as especiarias, certo? Então, no fundo, ao longo do tempo, os homens foram usando esta aromaterapia. Há as primeiras referências, como o Fernando dizia, não é? Da Cleópatra já usar os óleos. Eles usavam também óleos para mumificar, não é? Nas suas múmias, para preservar os corpos. Depois, mais tarde, aparece também, associado ao Menino Jesus, não é? Os óleos que entregaram ao Menino Jesus, que era o incenso e a mirra. Nas escrituras existe muita referência a isso. O incenso e a mirra, o óleo incenso e a mirra eram os óleos dignos de reis, por isso os reis trouxeram do Oriente, não é? E eram os óleos que os reis tinham para se curar, para se tratar. E só os reis é que tinham, porque eram coisas caras, processos já sofisticados para se conseguir retirar. E, portanto, a aromaterapia aparece referenciada, digamos assim. Deixa-me só acrescentar que nessa altura só havia uma parte dos óleos essenciais que há hoje, porque ainda não havia o processo de produção de óleos essenciais por destilação, por alambique, como a palavra diz, alambique é um legado dos árabes. Veio só uns séculos mais tarde. Portanto, alguma parte dos produtos que nós podemos usar hoje, a Cleópatra não tinha. Não tinha, exatamente, não tinha. Agora, como referiu e bem, portanto, os óleos podem ser usados hoje em dia de várias maneiras, aromaticamente, não é? Colocando num difusor, ambientando uma casa, ajudando, por exemplo, a desentupir o nariz. Eu não sei se vocês, quando eram pequenos, as avózinhas, não é? A minha avózinha às vezes costumava até ferver folhas de eucalipto e pôr-nos, não é? Nós punhamos em cima daquele vapor com uma toalha para respirarmos o ar que saía das folhas do eucalipto, não é? Quando estávamos constipados, não é? Que cortava-se a casquinha do limão e fazia-se um chá com a casquinha do limão. O que é que tem a casca do limão? Basicamente tem óleo de limão, não é?
porque é na casca de facto que está o óleo de limão, é a melhor parte do limão. Então, estas coisas tradicionais, isto já é usado há muitos anos, não chamado desta forma, não é? Mas de facto, nós já fazíamos muita coisa dessa ao longo do tempo, utilizando o poder dos óleos essenciais, mesmo quando as pessoas não sabiam que estavam a usá-lo. Hoje em dia, como temos química, como podemos analisar, já sabemos que os óleos, determinados óleos, são suficientemente puros também para serem ingeridos, portanto, alguns podem ser ingeridos e podem ser aplicados na pele, desde que devidamente diluídos, porque os óleos essenciais são muito concentrados, e sempre que aplicamos na pele um óleo essencial, devemos diluir com óleo vegetal, um óleo de coco, com óleo de amêndoas doces, um óleo qualquer que a pessoa tenha em casa, que seja vegetal. Deixa-me acrescentar ao Álvaro que o primeiro trabalho científico de, vamos dizer, catalogação dos diferentes óleos, quais eram os efeitos de cada um, é do início do século passado, um senhor francês chamado Gas-Fossé. E não houve muita gente a pegar no trabalho dele. Eu ligo isto ao facto de ter havido uma certa explosão no laboratório dele. Acho que isso não criou alguma grande fama. E, portanto, demorou muito tempo até que pegassem no trabalho dele. Hoje em dia há muita investigação científica em curso. E ia perguntar à Cristina se tem ideia porquê. Porque é que de repente há todo este interesse? Aliás, a empresa para a qual a Cristina trabalha é relativamente recente, 2008, não é? É. De repente tornou-se, em pouco tempo, a líder de mercado. É a maior empresa de Como é que existe este interesse todo agora? Eu acho que há uma consciencialização das pessoas para tentarem começar a usar cada vez mais produtos naturais, não é? Reparem, se nós pensarmos bem, nós só temos medicamentos para aí há 300 anos, não é? A penicilina apareceu o quê? Há 300 anos atrás? Não foi há menos. Menos? 100 anos? É para aí. Há aí 100 anos? Já nem me lembro quando é que apareceu a penicilina, mas já há pouco tempo, não é? Na Primeira Guerra Mundial não havia penicilina. Na Primeira Guerra Mundial não havia ainda. Então, quê? 100 anos? Vamos dizer que menos, talvez. 100 anos. Portanto, até lá as pessoas tratavam-se com produtos naturais, não é? Pronto. Depois o que é que aconteceu? A indústria farmacêutica tem muito poder, não é? Já agora deixa-me interrompê-la, Cristina, porque estou-me a lembrar que esse francês, realmente uma parte do trabalho dele é dedicado a relatar os efeitos que tinha nos feridos de guerra, que eram muitos, obviamente, a utilização de óleos essenciais para desinfetar e tratar. Certo. Já agora, para acrescentar a isso... Deixem-me só acrescentar os penicilina, 1928, Alexander Fleming. Ainda não foi 100 anos. 100 anos, não é? 100 anos. Até lá, parece que foi ontem, não é? Portanto, há 100 anos. E antes disso, o que é que nós usávamos, não é? Para nos tratarmos. E já agora dizer que um dos óleos que tem muitas aplicações, talvez um dos óleos mais interessantes, que se chama melaleuca, foi conhecido exatamente na Europa na Segunda Guerra Mundial, quando os australianos vieram ajudar, não é? As tropas, e traziam na sua farmácia melaleuca para desinfetar feridas. Foi assim que ele chegou à Europa, não é? Porque o melaleuca é uma espécie originária da Austrália, não é? E já os indígenas usavam para fazer isso, e portanto eles trouxeram exatamente a melaleuca para na sua bagagem, não é? Na sua farmácia, digamos assim, que transportavam com eles. Agora, eu acho que de facto as pessoas têm cada vez mais interesse em aprenderem a tratar-se de forma natural, dado o caminho que nós todos estamos a levar, não é? E eu noto isso muito nas mães, estas mães novas que têm crianças agora, nós temos muitas, não é, que nos procuram e querem saber o que é que eu posso usar no meu filho, quando ele tem uma cólica, ou quando ele tem isto, ou quando ele tem aquilo, o que é que eu posso usar? Ou seja, só para ajudar a relaxar, num banho, numa coisa. Então, eu acho que há uma nova consciência. E agora, à parte, eu comecei a organizar a Feira Alternativa em 2004, 2005, foi o primeiro ano que realizámos, e tínhamos 5.000 pessoas em média. Quando eu abandonei o projeto e vendi o projeto a outra pessoa, em 2013 nós tínhamos 25.000 pessoas em 3 dias. Portanto, isto mostra o interesse das pessoas por começarem a aprender, não é? E a estudar outro tipo de matérias, e aprenderem a tratar de si de outra forma. Não só do ponto de vista físico, que estamos aqui a falar, mas também do ponto de vista emocional, não é? Os óleos podem ser também usados para ajudar a promover bem-estar emocional. Isso também é importante.
Deixa-me fazer aqui uma declaração de interesses, que acho que é importante. Eu comecei a usar óleos essenciais na pandemia. No primeiro confinamento, a minha mulher pôs-me à frente um frasco, vais tomar isto todos os dias. Eu olhei para o frasco, não me percebi nada porque não tinha os óculos e disse que sim. E a minha experiência tem sido tão boa que realmente agora não largo. Aliás, não sei se consigo mostrar para a câmera, não consigo mostrar o... não largo, uso de várias formas e não dispenso, mas quanto mais aprendo sobre estes produtos, mais fico com a noção de que falta-me uma imensa coisa, que isto é um mundo sem fim. Não é isso também que de certa forma dificulta o acesso a ser um mundo tão extenso e tão complexo? Não assusta as pessoas? Eu acho que é assim, as pessoas geralmente começam com uma experiência. Eu própria sou fruto disso, não é? Eu comecei com uma experiência com óleo essencial para me ajudar a dormir. E quando isso correu tão bem, não é, comigo, eu comecei a querer aprender mais. E a seguir, o óleo que usei a seguir foi um óleo para a parte respiratória de um dos meus filhos. Estava constipado e perguntei, não é, à pessoa que me tratava na altura, olha, e para a parte respiratória, há algum óleo que eu possa usar? E ele disse, olha, usa este. E foi assim que eu entrei. Eu acho que depois nós ficamos tão curiosos que queremos aprender mais e mais. Agora, deixe-me dizer, eu no meu trabalho, eu tenho cerca de 90% das pessoas com que eu contacto são clientes. Apenas 10% são pessoas que também distribuem os produtos e estão, digamos assim, fazem negócio com isso, mas são basicamente clientes. Então, os clientes estão à procura de soluções específicas. Os clientes não querem aprender tudo. Os clientes querem soluções para aquele problema específico, para o problema A ou para o problema B. Claro que depois, quando eles começam a ver, olha, consegui resolver este problema com isto, vão-nos perguntar, quando acontece outra coisa, então e para aquilo também há alguma coisa? Portanto, ou seja, acho que há duas formas de estar, não é? Uma é muito a forma do cliente, e o cliente, a maior parte das vezes, não quer aprender aquilo tudo, quer soluções para determinado tipo de temas. E isso nós podemos ajudar, não é? Podemos sugerir, ajudar, temos pessoas que podem ajudar. As pessoas que de facto querem aprender mais, querem poder também, digamos assim, encarar a perspectiva de distribuir os próprios óleos, aí convém começar a aprender mais coisas, estar cada vez mais apto, e é um manancial, mas há muitos cursos online que as pessoas podem fazer também, há muitos livros de apoio, não é preciso saber tudo de cor, eu também não sei, não é? No fundo, o que a Cristina diz é que as pessoas só se interessam, aquele velho ditado português, só se lembram de Santa Bárbara quando faz trovões, só se interessam pelas coisas quando têm problemas, só se interessam pela saúde quando têm doenças. Geralmente as pessoas chegam até nós com questões específicas, não é? Os clientes chegam até nós com questões específicas e é a partir daí que eles podem desenvolver ou não o gosto por estudar mais coisas. Agora, o que nós tentamos, no fundo, passar aos clientes quando vêm até nós é perceber que nós somos um todo, não é? E nós trabalhamos muito, nós dizemos sempre na doTERRA, o que nós queremos é ensinar as famílias a tratar-se de forma natural, ensinar as pessoas a olhar para a pirâmide de bem-estar, que não é da doTERRA, a pirâmide de bem-estar é a pirâmide de bem-estar, não é? E a sua base é comer saudavelmente, e a seguir é fazer exercício, e a seguir é aprender a gerir o seu stress e o seu sono, não é? E aprender a reduzir toxinas lá em casa. E isto é o que nós gostamos de ensinar às pessoas, é uma nova consciência e uma nova maneira de estar, preocupando-se, digamos assim, com o seu bem-estar. E o seu bem-estar passa por isto. Esta pirâmide de bem-estar, no fundo, não fala de doenças. Portanto, é uma forma diferente de abordar a saúde. Estamos a falar da pirâmide. Com mais do que a ausência de doença. Estamos a falar da pirâmide de bem-estar de quem? De Maslow? Não. Portanto, a pirâmide de bem-estar. Não. A pirâmide de bem-estar é conhecida como o que é que nós podemos fazer, não é? Para envelhecermos com qualidade de vida. É isso. Uhum. Então, devemos trabalhar na prevenção, não na doença, não é? Que é essa nossa grande mensagem que nós depois tentamos levar aos clientes que geralmente nos procuram por causa de uma questão específica, é essa, vamos perceber como é que nós podemos melhorar o nosso estilo de vida, não é? Então, o nosso estilo de vida, nós começamos, a base da pirâmide do bem-estar é a alimentação. Não é? Ou também o Hipócrates dizia que a comida, não é? Era o melhor remédio, a parte da alimentação. Então, a base é a alimentação, é ter uma alimentação saudável. A parte seguinte da pirâmide do bem-estar é fazer exercício numa base regular, não é? A terceira fatia da pirâmide do bem-estar é exatamente aprender a gerir stress e sono. Eu costumo dizer muitas vezes às pessoas que assim, vocês tomam banho todos os dias para manter o corpo físico limpo.
Então, e o que é que fazem pelo corpo emocional todos os dias? Não é? Pelas vossas emoções todos os dias. Portanto, esta fatia de gerir o stress e o sono é uma fatia muito importante. E depois, uma quarta fatia importante também que depende do nosso estilo de vida, que é aprender a reduzir os químicos. Porque a maior parte das doenças vêm pelas toxinas que nós colocamos em nós, não é? E as toxinas... Alguns dizem que as toxinas, tanto físicas como emocionais. Físicas e emocionais, exatamente. E as toxinas, as físicas, nós sabemos como é que elas entram, não é? Tanto ou respirando, ou comendo, não é? Geralmente é comendo, a parte, ou respirando um ar mais poluído, ou comendo uma coisa que não é tão saudável. É dessa forma que as toxinas entram no nosso organismo. Então, percebermos um bocadinho como é que nós podemos ir limpando essas toxinas. Nós não vamos deixar de ter prazeres e de comer coisas que nos dão prazer, etc., não é? E que muitas delas, por exemplo, tudo que tem açúcar é super ácido. É assim, eu sou uma fã de um pastel de nata ou de uns ovos moles, portanto, eu não vou deixar de comer. Agora, eu tenho que ter consciência que isso é super ácido e que se eu como isso, o que é que eu posso fazer para equilibrar isso, não é? O que é que eu posso fazer? E é isso que nós temos. Eu tenho estado aqui a pensar em várias coisas, desculpem-me lá, porque eu sou um completamente limitado nesta área. Mas uma das coisas que tenho estado aqui a pensar é, ok, então, há aqui logo um problema à partida, uma coisa interessante, um desafio interessante, que é o desafio da mudança de consciência. Ou seja, nós estamos aqui a tentar perceber, quer dizer, quando olhamos para a pirâmide, por isso é que eu perguntei esta questão da pirâmide do bem-estar. Sim. Porque a pirâmide do bem-estar é uma coisa diferente de outras pirâmides que conhecemos, de outros conceitos que conhecemos. E logo isso é uma mudança, por exemplo, não se ensina a pirâmide do bem-estar na escola. Não se ensina. Mas ensina-se a do Maslow. Mas ensina-se a do Maslow. E depois ensinam-se outras abordagens, a roda dos alimentos e por aí fora. Mas não se ensina esta lógica do eu tenho o direito de construir o meu bem-estar, desde que tenha um conjunto de outras práticas. Pronto, e portanto isto coloca-nos logo aqui uma dificuldade acrescida na perspectiva de aproveitarmos outras formas que não sejam ensinadas e que não sejam convencionais para podermos trabalhar no nosso bem-estar individual ou coletivo. Portanto, esta é a primeira dúvida que eu tenho aqui, ok, e estava a ouvir-vos e estava a pensar sobre estas questões. A segunda é, como é que isto se liga, que imaginei logo, com o mundo da química e da farmacêutica? Porque, em princípio, toda esta área, o Fernando há pouco referiu e bem, que é uma área cientificamente já evoluída nos últimos anos. E pronto, eu acredito claramente que sim, porque tudo o que é química, e isto é uma área que também já é química, tem uma evolução impressionante. Mas comecei logo a questionar, espera aí, então, mas porquê é que eu vou utilizar um medicamento, um remédio, uma pílula qualquer para determinado fim, se eu posso utilizar um óleo, desde que eu saiba. Pronto, e quando eu penso nisto, a seguir, equaciono a questão do negócio. Ou seja, a farmacêutica, a indústria farmacêutica, não gosta nada que alguma alternativa possa aparecer. E por isso, tanto a oposição à medicina chinesa, tanto a oposição a tanta coisa, não gosta nada que isso possa acontecer. Como é que estão a gerir essa relação entre estas... Antes da Cristina responder, deixa-me só acrescentar que uma coisa engraçada que eu descobri é que realmente a indústria farmacêutica não gosta nada de alternativas, a não ser que sejam suas. Exatamente. E a indústria farmacêutica tem, nos últimos anos, registado inúmeras patentes de tratamentos utilizando óleos essenciais. Portanto, não sei se há aí uma oposição tão clara como estás a pensar, porque eles estão a comprar a ideia, estão a usar a ideia e a registar. Que é a base do negócio da indústria farmacêutica. Mas tem sentido, exatamente. Sim, a base do negócio é criar bloqueios, portanto, registrar patentes. Desculpe, portanto, eu fico por minha... criar bloqueios por um lado e já agora nós como empresa de aromaterapia, nós não podemos endereçar nem publicitar qualquer informação sobre doenças. Nós não endereçamos essa questão, é completamente non-compliance e, aliás, qualquer indústria farmacêutica processaria uma empresa que possa dizer que isto pode curar isto ou aquilo. Portanto, não é
há imensos livros no mercado, livros isentos, de várias pessoas e de vários cientistas e estudiosos da aromaterapia. Há muitos livros publicados sobre compêndios, no fundo, que doenças, que óleos pode usar, etc. Nós, no MT do Terra, não podemos falar disso, digamos assim, porque a indústria farmacêutica, que tem o poder que tem, como nós sabemos, não nos permitiria isso, não é? Agora, como disse muito bem, há cada vez mais estudos científicos, há uma base de dados que se chama PubMed, onde são publicitados os estudos, todos os estudos que são feitos pela indústria farmacêutica e sem ser, e nessa base de dados científica, se nós quisermos estudar, por exemplo, um óleo como o frankincense, que é o incenso, nós podemos ir lá e ver quantos estudos é que já se fizeram de frankincense aplicado a isto, aplicado àquilo, aplicado a esta patologia, aquela patologia, existe. Portanto, já existe, graças a Deus, muita informação científica. Se alguém quiser estudar a fundo do ponto de vista científico, já existe muita coisa. Os óleos mais estudados são, se calhar, a lavanda, para já porque é dos óleos mais antigos, mais utilizados, mais estudados. O frankincense também, por ser um óleo antigo e também pelas suas características de regeneração, portanto, de ajuda na regeneração solar, tem sido um óleo também muito estudado. Mas todos os outros, peppermint também, o eucalipto, existem muitos estudos já sobre muitos dos óleos, sobretudo dos mais correntes. Agora, existe muita informação no mercado, existem muitos livros, muitos feitos, começamos a ter agora traduzidos para português, até há pouco tempo não tínhamos, estavam todos em inglês. Neste momento temos alguns bons livros já da aromaterapia para a parte emocional e da aromaterapia para a parte física, e portanto se as pessoas quiserem estudar, há uma informação grande já a esse nível. Agora, as farmácias começam já a entrar também neste mundo, não é? Até agora os óleos essenciais não eram vendidos em farmácias, neste momento os óleos essenciais começam a ser vendidos em farmácias, e portanto, e como dizia o Fernando, as indústrias farmacêuticas começam também já a tentar entrar por aqui. A indústria do bem-estar, e quando nós falávamos ali de bem-estar, a indústria farmacêutica está a começar a perceber, portanto, nesta pirâmide de bem-estar que nós estávamos a falar, há 4 fatias que dependem inteiramente do nosso estilo de vida, como falámos, não é? A alimentação, o exercício, o gerir o stress e o sono, e o reduzir toxinas em casa e em nós. E isto eu já vou voltar lá porque isto é muito importante. E depois há 2 fatias, portanto, isto é nosso estilo de vida, e depois há 2 fatias que é aquilo que nós chamamos cuidados de saúde informados e cuidados médicos. Portanto, os 4 primeiros da pirâmide de bem-estar dependem inteiramente do nosso estilo de vida. Os outros 2, os cuidados informados, é aquelas coisas que às vezes acontecem, sei lá, a pessoa ficou constipada e foi ali à farmácia e comprou aquele medicamento de venda livre, certo? Para a constipação. E os cuidados médicos já são quando a pessoa precisa de uma intervenção médica, precisa de facto ir ao médico. Sei lá, partiu uma perna, vou ao médico, não é? E que bom que há médico. E estou com uma dor e não consigo perceber de onde vem, posso ir fazer um exame qualquer para perceber, uma radiografia, uma coisa qualquer. Portanto, são os cuidados médicos já. Agora, nos cuidados informados de saúde, há aqui também uma área grande, não é? De coisas que as pessoas hoje em dia já fazem por elas próprias. Muitas fazem recorrendo àqueles medicamentos de venda livre, outras fazem recorrendo a soluções mais naturais e caseiras, e muitas vezes coisas que já aprenderam com os pais, etc. Então, a aromaterapia tem muitas soluções para acompanhar esta pirâmide de bem-estar. Quando eu digo acompanhar a pirâmide de bem-estar, é desde o exercício físico, quando a pessoa, para potenciar o exercício, poder usar até antes do exercício, para ajudar a melhorar a capacidade aeróbica, para recuperar de uma tensão que tenha após fazer o exercício, no que diz respeito ao gerir o stress e o sono, como falávamos, a lavanda, que ajuda tanto a relaxar, etc. Portanto, há aqui muitas soluções que podemos usar do ponto de vista natural e que a própria indústria farmacêutica começa também já a lançar produtos para fazer face a estas questões, não é? Pois, imagino que sim. Sim. Estava aqui a pensar, quem diz a indústria farmacêutica diz também a indústria da distribuição. Ou seja, eu estava a imaginar que qualquer dia chego ali ao centro comercial, ao hipermercado,
e tenho uma vela de uma prateleira com um conjunto de óleos essenciais para poder levar para No casa. hipermercado não encontras, mas em algumas lojas de produtos naturais já encontras. Sim, se formos aqui a muitas lojas de produtos naturais, nas grandes superfícies, há lojas de produtos naturais e de lojas de rua também, muitos têm, sim, óleos essenciais. Agora, o importante dos óleos essenciais é perceber se são puros, não é? Por tal e qual como os químicos, se nós também colocamos uma coisa que não é pura no organismo... Pois era isso que eu ia perguntar, que é como é que nós Estamos certificamos tudo isto? Como é que temos a certeza que estamos a utilizar produtos com muito qualidade interessante e perceber, segurança? quando eu compro um produto, qual é a empresa que está a produzir este produto, entrar no site e perceber, tenho lá informação capaz de me elucidar sobre a pureza deste produto ou não. No caso, por exemplo, da nossa empresa, se tiver um frasquinho com o número de lote do frasco, consegue entrar na base do frasco, Está no Fernando, fundo do frasco. exatamente, na base do frasco, tem um númerozinho, que consegue entrar no site da empresa, colocar esse número, ver o batch a que reporta especificamente aquele óleo, quais os testes que foram feitos e quais os resultados daquele teste. Portanto, a informação é pública, a pessoa pode ir lá, e eu não conheço muitas empresas que façam isto. Cristina, eu gostava que, a Cristina sabe que eu conheço isso, mas eu gostava que explicasse para todos nós como é que a empresa, nas Casas do Terra, consegue esse nível de pureza num mercado que é tão dado a falsificações. Não lembro já qual era o óleo, mas a minha mulher mostrava-me aqui há umas semanas um óleo em que os números de consumo no mundo inteiro são basicamente o dobro do que é produzido no planeta inteiro. Portanto, o resto deve ir de Marte, ou é assim. Então, há tanta falsificação neste óleo, como é que a do Terra pode garantir, faz para garantir essa qualidade e essa pureza? Sim, a pureza começa na produção, não é? Como sabemos. E, portanto, a maior parte das empresas que encontram no mercado, eles compram, digamos assim, os óleos que usam a intermediários. A doTERRA tem um modelo diferente. Portanto, a doTERRA o que faz parcerias com os agricultores, porque os óleos, como nós sabemos, são produzidos em vários sítios no mundo, não é? Nós produzimos óleos em mais de 46 sítios diferentes no planeta, e a doTERRA vai procurar exatamente onde é que aquele óleo se produzia originariamente. Vou dar um exemplo, o limão, não é? Nós sabemos que o melhor limão do mundo se produz na Sicília, quimicamente o melhor limão. Porquê? Porque é onde o solo e a temperatura produzem quimicamente o melhor limão. Então, a doTERRA produz os seus limões na zona do sul de Itália, na Sicília. Produz como? Tem parcerias com agricultores locais, acompanha a produção local, a produção é destilada localmente para não perder qualidade, não é? No transporte, etc. E depois é feito logo uma análise a nível local, se o óleo cumpre as características, então ele vai, entre aspas, para a fábrica, não é? Onde vai ser, pode ser só engarrafado, vai ser testado novamente, porque em laboratório são feitos vários testes, por um lado, testes de microbiologia, não é? Se há bactérias, se não há bactérias, etc. Por outro lado, testes químicos, cumpre ou não o padrão do óleo, quimicamente o padrão deste óleo. Se cumpre, então ele é engarrafado ou então usado em misturas, não é? Em misturas específicas, que a doTERRA também faz para determinadas situações. Agora, de facto, a pureza começa na produção. E a doTERRA acompanha a produção, tem parcerias com os agricultores locais. Nós temos até um modelo que nós chamamos Co-Impact Sourcing, que é o nosso modelo de impactar as zonas onde nós fazemos as parcerias com os agricultores. E aí temos coisas muito engraçadas, como por exemplo no Quénia, onde produzimos alguns dos nossos óleos. Nós temos uma equipa local que ajuda os agricultores não só a gerir melhor as suas colheitas, a saber que colheitas é que podem alternar ou colocar em conjunto, a juntarem-se, por exemplo, para terem uma destilaria, para se conseguir destilar logo os óleos todos. Nós garantimos o preço ao agricultor. Antes eles vendiam a intermediários que lhes prometiam X, às vezes davam-lhe só apenas um bocado de dinheiro e depois nunca apareciam para lhe pagar o resto quando eles entregavam o óleo. Neste momento eles sabem que recebem aquele valor
que já têm garantido, portanto, a doTERRA tem um modelo com impact sourcing e de produção que garante, é onde começa a qualidade do óleo. Nós sabemos exatamente que aquele óleo foi produzido daquela maneira, perfeitamente, de uma forma completamente orgânica, não é biológica, e sabemos que aquele óleo vai nos garantir a Acha qualidade. que é essa garantia de qualidade que tem levado a doTERRA a tornar-se líder de mercado em tão pouco tempo? Porque pelo que eu vejo, a estratégia comercial das outras empresas não é muito diferente. Todas trabalham nesta ideia do network marketing. Não vejo grandes diferenças. Eu acredito que há duas coisas muito importantes. Uma, para a empresa ter tido tanto sucesso, e no fundo nós temos empresas de óleos essenciais que estão no mercado, não é, há 30 anos. E a doTERRA, de facto, só existe desde 2008. E é assim, tem a ver com a qualidade da produção do óleo essencial, tem a ver nitidamente com a qualidade, por um lado, e por outro lado tem a ver com a cultura também. A doTERRA é uma empresa que não tem créditos, não tem acionistas, digamos assim, os donos são os donos originários, e eles não recorreram a crédito porque eles não queriam ter ninguém pudesse, digamos assim, influenciar as suas decisões. Porque é caro. O processo da doTERRA é caro. Portanto, é muito mais caro eu produzir e controlar todo este processo e ter que ter pessoas a fazer este acompanhamento, etc., do que chegar ali, comprar um intermediário, fazer umas misturas e já está. E o problema é que os intermediários, pensemos um bocadinho, quando começou a produzir-se óleos essenciais, o objetivo não era usar para a saúde, o objetivo era usar para os perfumes, certo? O Sr. Gaete Foss, que foi quem, como disse bem, começou a estudar esta coisa da aromaterapia como ciência e quimicamente a estudar, ele trabalhou inicialmente para a indústria perfumista. Ele era um perfumista, ele era um químico francês que trabalhava para a indústria dos perfumes. Pronto. Portanto, não tomam banho, precisam de perfumes. São muito mal. Exatamente. Eu, quando é isso, posso contar uma história gira que eu estudei em França durante um tempo. Então, eles... vinha daí, não é? Portanto, os óleos essenciais inicialmente eram mais para a indústria dos perfumes. Não havia tanto controle, eu acho que não havia tanto controle de qualidade, e de facto, se nós queremos um óleo para a nossa saúde, nós temos que ter esse controle. Portanto, eu acho que o grande sucesso da doTERRA vem da pureza dos seus óleos, da parte do processo de produção que é feito e depois da cultura em si da empresa também. Da ética. Estava a dizer isso, é exatamente isso que eu ia dizer. Tirou uma palavra da boca, que é, isto tem que ver com ética. É. Tem com a ética, com a cultura, sim. Exatamente. E é uma coisa que realmente se tem verificado nos últimos tempos. Nas nossas conversas, eu acho que temos vindo a verificar duas coisas muito interessantes. Uma é uma mudança de consciência, clara, em vários setores da sociedade. E a outra é exatamente a criação de uma nova ética. E eu estava a pensar que esta abordagem ao negócio é exatamente baseada numa ética anticapitalista no sentido de predador do sistema. Ou seja, não é... capitalista mas é antipredador, sim. Exatamente. Ou seja, eu estava a pensar, esta é uma preocupação fins lucrativos. Claramente de sustentabilidade. Sim, mas fins lucrativos de sustentabilidade. Com sustentabilidade e outra coisa, permite, eu acredito verdadeiramente, eu estudei economia e gestão há muitos anos atrás e fiz 20 anos de carreira em grandes empresas, não é? Em seguradoras e bancos e isso, nesse mercado muito cinzento, que eu agora acho muito cinzento, não é? Mas quando estive lá diverti-me imenso e gostei, até que cheguei um dia que já não encaixava mais, não é? Pronto. Mas para lhe dizer que assim, o que é que eu acho do ponto de vista da economista que olha para isto, não é? Eu acho que este modelo de negócio que estas empresas usam, que naturalmente a empresa onde eu estou usa, é um modelo de negócio que permite qualquer pessoa conseguir montar o seu negócio com pouco investimento. E isso é uma coisa que torna a coisa muito democrática, não é? Portanto, consegue a pessoa com pouco investimento, no fundo estamos a dizer que se calhar por ano, não é? Tem que garantir um conjunto de compras, portanto, se calhar por ano precisa de 1.500 euros, 1.600 euros, é o que você precisa de investir, por todos os meses tem que investir 100 e tal euros, portanto, no fundo, com 1.500, 1.600 euros por ano, você está a investir num negócio que lhe pode gerar depois um certo retorno. Eu vou-lhe dizer que eu demorei 20 anos nas grandes empresas para ir acabada de sair da universidade até administradora de uma grande empresa, não é? Demorei 20 anos para fazer esta carreira.
Eu tinha 20 e tal anos quando entrei, tinha 40 e tal anos quando cheguei à administradora. Eu, na doTERRA, em 4 anos, fui de 0 a um salário como eu tinha quando era administradora. Portanto, e investindo, no fundo, 4 anos, não é? Mas com um investimento muito pequeno, que no fundo são os 1.500, 1.600 que você tem que comprar por ano. Portanto, eu acho que é uma ferramenta também, como modelo de negócio, e aí quando diz, é tal nova abordagem, eu acho que por isso está a ter sucesso, eu posso, se eu quiser, se eu estiver disponível para aprender, qualquer pessoa pode fazer este negócio, ok? Se eu estiver disponível para aprender sobre os produtos em si e conectar-me com pessoas, que basicamente é isso, não é? E, portanto, se a pessoa gostar verdadeiramente de ensinar os outros, não é? E de formar outros sobre a importância que é aprender a conhecer a sua pirâmide de bem-estar e como é que você se sente em relação a ela. Porque é de facto uma nova mudança e uma nova maneira de estar. E eu tenho, para mim foi super fácil fazer este processo. É muito fácil todos os dias fazer este processo, porque eu não estou a falar de nada que eu não acredito vivamente ou que eu não viva. E, portanto, eu acho que quando nós começamos a viver as coisas, nós falamos naturalmente sobre elas. E eu acho que o que estas empresas também trazem é isso. Possibilitam, mesmo uma pessoa que não tem um curso superior, não pôde por alguma razão, mas tem os seus conhecimentos, tem a sua capacidade de comunicação, tem não sei o quê, pode muito bem ela própria também querer montar um negócio utilizando os produtos. E eu acho que isso é de Deixa-me facto... fazer uma pergunta nesse sentido, no sentido que o Álvaro disse. Eu também me lembrei de um episódio anterior. Eu assisti ao lançamento deste novo produto da doTERRA, o que chama MetaPower. Assisti online no ano passado, quando foi lançado nos Estados Unidos, e agora assisti presencialmente o lançamento na Europa, que foi em Lisboa. Eu estava a ver aquilo e estava-me a lembrar do episódio que tivemos aqui sobre medicina tradicional chinesa, com a Sónia Ramos, em que a certa altura eu lhe a confronto com os estudos que mostram que o efeito da acupuntura é praticamente nulo, e eu adorei a resposta dela. Ela, no fundo, diz, mas palavras minhas agora, não foi bem assim que ela disse, mas palavras minhas, ela disse, não estou aqui para curar ninguém. O nosso objetivo é ajudar o corpo da pessoa a usar os seus mecanismos de regeneração para se melhorar. Se isso for conseguido simplesmente com o efeito placebo, pois, o que interessa é chegar lá, não é? E eu estava a assistir àquela apresentação desse produto e estava a achar curioso, porque, no fundo, o que eles, a lógica deste produto é dirigida à capacidade de regeneração do corpo humano, mas nem sequer prometem curar coisa nenhuma. Eles fazem toda uma apresentação espetacular à americana e não falam de doença nenhuma. Portanto, saem completamente daquele paradigma que eu falava há bocadinho, das pessoas só pensam na saúde quando estão doentes. E estão a desafiar as pessoas para, como o Álvaro gosta de dizer, envelhecerem bem felizes, sem doenças. Vida, não é? Exatamente. É a qualidade de vida. Pois esse seria outro tema muito interessante que eu também estava a pensar aqui, era exatamente como é que isto pode contribuir para um envelhecimento feliz, saudável, porque essa é uma temática que neste momento está aqui em cima da mesa. Já agora, dar aqui um pequeno toque. Na área do envelhecimento nós temos 3 preocupações essenciais. A primeira é combater os baixos rendimentos de certas pessoas. Certo. Porque se não tivermos um combate ao rendimento, ao baixo rendimento, a pessoa não pode ter dignidade de vida. Claro. E, portanto, infelizmente é esta a realidade em que nós convivemos. A segunda é deixá-las, é juntá-las, é impedir que elas entrem em processos de solidão. Solidão, sim, sim. E o terceiro é em processos de inutilidade. Então, são as 3 questões, aquilo que nós chamamos a conjugação assassina, é exatamente destes 3 problemas. Tenho pouco dinheiro, não tenho relações, estou sozinho e, ao mesmo tempo, tenho outro grave problema que é sinto-me inútil. E eu estava a olhar para este processo e estava a pensar, tanto a componente da aromaterapia é uma mudança de maneira de nos percepcionarmos ao longo de toda a vida e, portanto, de envelhecermos de forma diferente, como é também altamente interessante pelo modelo de negócio que tem para contrariar a inutilidade e a falta de conexão.
E a falta de... Porque traz comunidade. As pessoas, como diz bem, precisam de pertencer a algum lado, não é? O ser humano precisa de pertencer, tem este sentimento de necessidade de pertença. E Somos eu um acho animal que... gregário. Diga? Somos um animal gregário. Não Exatamente, somos um animal gregário. E de Aliás, facto... tem sido tema claríssimo de conversa com a Teresa Anúncio, por exemplo, e com a Mónica Rodrigues. Sim, sim. Foi claramente, fomos nesse sentido. Portanto, a questão da comunidade e o animal gregário é crucial. E de facto, a questão, e o Fernando teve a oportunidade de ter no Congresso, viu isso, não é? Uhum. O sentimento de pertença. E para termos um sentimento de pertença, claro que temos que nos identificar com os valores e com as pessoas, não é? Porque também se não nos identificamos, também não sentimos que pertencemos ali. Então, eu acho que a doTERRA também tem dado isso muito, e eu sinto muito isso. Nós temos, por exemplo, muitos clientes, como eu disse, 90% das pessoas são clientes, certo? E temos muitos clientes que adoram vir às aulas e adoram vir aos nossos eventos. Eles são apenas clientes, não é? E vêm para aprender mais sobre a sua E saúde. essa é outra temática muito interessante, que é aquilo que nós temos percebido nos últimos anos, é que, nomeadamente as pessoas mais velhas, estão a procurar novos horizontes. Uhum. E, portanto, uma aprendizagem constante. Sim. E estava também a ver, ou seja, na prática, eu não esperava, quando começámos esta conversa, até vos digo sinceramente, o meu ceticismo é muito grande em relação, era muito grande em relação a estas questões todas. Neste momento não é, porque percebi a lógica de todo o sistema e é altamente transformador. Ou seja, não só a aromaterapia pode ser uma forma muito interessante de aprendermos as questões do bem-estar e de construir poder na capacidade de gerir o nosso bem-estar, como me pareceu outra coisa muito interessante, e aí foi quando entramos mais aqui na conversa digamos assim, do negócio, que é um modelo de negócios altamente adaptado a uma nova realidade de um planeta a necessitar de regeneração. E sabe outra coisa, Álvaro, também é a possibilidade, sobretudo não só para esta geração, como falava, não é? Combater a solidão, etc., deste tipo de pessoas mais velhas, mas em relação aos mais novos, hoje em dia, aquilo que eu sinto imenso, e apesar de eu sempre tive esse perfil, eu nunca fui feliz a trabalhar só num sítio. Ou seja, a ideia de eu poder trabalhar em qualquer sítio, ter liberdade de movimento, ter liberdade, sempre foi uma coisa que eu valorizei imenso. Aliás, uma das razões de eu deixar as grandes empresas foi essa falta de liberdade, não é? E falar nisso, pois não devia ser muito livre quando estava na banca, não devia. Exatamente, ter que estar ali, está a ver? Ter que estar ali entre aquela hora e aquela hora. Aquilo para mim era a coisa que mais me gostava. E então, este novo modelo traz também uma coisa que eu sinto muito dos jovens agora. Eles não querem ter horários, eles querem construir o seu próprio horário, eles querem... Então, este modelo de negócio, você faz o seu horário. Trabalha quando quer, onde quer, com quem quer, e isto dá-nos uma liberdade imensa. Eu vivo entre Portugal e a Irlanda neste momento, porque o meu marido é irlandês, e eu posso gerir este negócio em qualquer parte, não é? Eu posso Aí vou colocar outra questão que é a minha pedra no sapato sempre em relação ao coaching e coisas do género, que é, quando eu tenho 56 anos de vida, uma experiência de vida muito aberta. Eu também. Uma experiência de vida muito aberta. Tenho uma capacidade de ter consciência sobre as minhas tomadas de decisão. Infelizmente, um miúdo de 22, 23 anos não tem essa experiência de vida para poder tomar a consciência, quer dizer, para poder tomar certas decisões com facilidade. E, portanto, facilmente caem em erros, como amigos meus caíram aqui há uns anos, a seguir abordagens deste género mais livres. E como é que nós podemos contrariar isto? Eu sei também que é coach, ou que já fez trabalho na área do coach, e, portanto, essa é uma forma interessante, me parece, que pode ajudar as pessoas a construírem. Mas, mais uma vez, eu costumo dizer, e também já fiz alguns, já tive coaching, já acedi, comprei serviços de coaching, mas tenho uma preocupação central, que é, eu faço coaching com quem tem a experiência de vida. Porque já vi um conjunto de miúdos de 20 e poucos anos a darem processos de coaching, que, enfim, Claro. E, portanto, sem dúvida que esta é uma solução muito interessante para várias pessoas, mas é preciso ter todo um processo digamos, de consciência e de enquadramento que não nos leve a fazer grandes asneiras e a pôr em causa o resto da vida.
Sim, sim, sim. Não, deixa-me dizer uma coisa. No nosso caso do Terra, o nosso público-alvo, o nosso maior público-alvo são as mulheres. São mães, no fundo, mulheres entre 25 e 55, 60 anos no máximo, que ainda têm filhos em casa, e esse é o nosso grande público-alvo, porque no que nós queremos ensinar é um estilo de vida. E para ensinar um estilo de vida, nós temos que começar com as mães, não é? Pronto, porque são as mães que geralmente tratam das crianças lá em casa e são elas também que incutem hábitos diários. Estruturam em todas as comunidades. Pronto. E, portanto, o nosso grande público-alvo são mulheres entre os 25 e os 55, 60 anos no máximo. É geralmente o nosso público-alvo. E eu digo-lhe, uma das razões porque eu adoro estar nesta empresa é porque me permite viver aquilo que eu acho que é o meu objetivo em estar cá, em passar por aqui, que é ajudar mulheres a crescer financeiramente e também emocionalmente. E a doTERRA tem essa filosofia implícita, ou seja, ajudar a crescer financeiramente se quiserem fazer um negócio e ajudar a crescer como pessoas. Porque eu lembro-me que foi uma das coisas que eu mais gostei quando entrei na empresa e que me apresentaram, que é o dinheiro é só uma energia. E se tu quiseres imagina, ganhares isto, basta acreditares nos produtos, não é? Se tu acreditares nos produtos, consegues fazer isto, consegues vender, ok, podes ser isto. Mas se tu quiseres ser um bocadinho mais, tens que acreditar em ti. Então, este processo de coaching que falava, não é? A própria empresa tem implícito isso. Ou seja, eu sei que se eu não acreditar em mim, eu nunca vou chegar a este nível aqui. Eu não vou chegar lá. Portanto, enquanto eu não tiver esta capacidade de autoconhecimento e de acreditar em mim, eu não vou conseguir chegar aqui. E o passo seguinte é, e qual é o teu why? Porquê é que estás a fazer isto? Então, onde é que isto encaixa no why da tua vida? Para mim, a doTERRA é uma ferramenta espetacular para o why da minha vida, que é ajudar mulheres a crescer financeiramente e emocionalmente. E a doTERRA encaixa perfeitamente como uma ferramenta para me ajudar a fazer isso. Então, cada um de nós, se eu sou um terapeuta, a doTERRA pode ser uma ferramenta para ajudar a melhorar a qualidade das terapias que faço. Se eu sou para cada pessoa, ela pode ser vista de formas diferentes. Então, este processo que eu chamo de desenvolvimento pessoal tem que ser paralelo ao crescimento, acompanha o crescimento financeiro. E se eu não fizer este crescimento pessoal, eu também não vou conseguir chegar a este nível financeiro. Okay. E o último nível é qual é o teu legado, não é? O último nível. Porque, de facto, o último nível, a pessoa já ganha tanto dinheiro, tem que perceber o que é que eu quero deixar cá quando me for embora, não é? E tem que ser esse o espírito, porque se o espírito for, eu quero dinheiro para comprar carros e casas, esqueça, não vai correr bem. Então, Cristina, agora que está a chegar a esse último nível, portanto, quando perceba, haverá mais uma pessoa ao mesmo nível em Portugal, se tanto, queria perguntar-lhe, para dizer à nossa audiência, quando é que começou esta viagem? Então, eu comecei em 2017. Em 2017 comecei a viagem do negócio do doTERRA, mas em 2014 comecei a utilização dos óleos, porque a doTERRA chegou à Europa em 2012, mas a Portugal em 2014, quando o médico que eu frequentava começou a distribuir. Portanto, eu comecei a utilizar óleos em 2014, óleos do doTERRA em 2014. Em 2017 foi quando eu decidi começar a olhar para a doTERRA de outra maneira também, não é? Uhum. A começar a falar e a trazer pessoas, etc., e a fazer isso também do ponto de vista profissional. Portanto, desde 2017, sim. Ok, podemos deixar o seu contacto nas notas. Estou a fazer as notas finais, temos que acabar, mas podemos deixar o seu contacto para que alguém que queira aprofundar o assunto possa falar consigo. Tem alguma, Álvaro? Tens alguma? Tenho só uma pergunta gira, sim, não, porque o resumo acho que nós fizemos agora, objetivamente. Portanto, nesta conversa que tivemos agora, conseguimos fazer um resumo claro para tudo isto. Mas aquela palavra que está ali atrás, a colaboração. Eu estava a ler aquilo e de repente estava-me a lembrar. Mas então, onde é que fica a colaboração neste processo? Ou seja, porque claramente o empowerment individual é garantido, um trabalho coletivo também é garantido. Então, mas onde é que está? Como é que vocês colaboram? Como é que a colaboração entra dentro deste sistema para lhe dar força? Portanto, as equipas
digamos assim, eu tenho várias equipas, não é? Dentro de uma equipa, da minha equipa, há várias equipas, não é? Então, nós fazemos tudo o que nós fazemos em termos de eventos, fazemos retiros também, fazemos eventos, geralmente 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, nós colaboramos entre equipas, nós fazemos brainstorming, tentamos arranjar soluções, ideias novas que se possam fazer. Os retiros que ficaram um bocadinho congelados agora durante a pandemia, mas os retiros eram mais, todos os retiros que fazíamos, tentávamos trabalhar mais mindset e fazer um bocadinho, acompanhar, digamos assim, o lado do negócio com o tal desenvolvimento pessoal, ok? E os retiros tinham só, e por simplesmente esse objetivo, com convidados, com pessoas que também nos podem trazer alguma luz e levando todas as equipas a colaborar umas com as outras e a crescerem juntas, não é? E a criarem novas soluções na prática. Criarmos novas soluções. Outra coisa que estamos a fazer agora também, temos vários projetos de colaboração, temos uma com o Hospital da Luz, com os cuidados paliativos, onde fazemos voluntariado, utilizando os nossos óleos essenciais nas pessoas. Portanto, o Hospital da Luz aceitou e estamos lá já há 1 ano e meio. E temos agora um novo projeto que estamos a lançar com uma instituição que recolhe mães com crianças. No fundo são crianças que tiveram crianças, são mulheres entre os 14 e os 19 anos que tiveram bebés, não é? Pronto, e que têm que ser acompanhadas, têm que ser ensinadas a ser mães, porque elas ainda vão à escola, não é? E estamos agora a desenvolver também um projeto com essa instituição para ajudar a empoderar essas mulheres, mas é também uma colaboração que fazemos com a sociedade, digamos assim, além da colaboração entre as equipas. Ok, pronto. Olha, esgotei completamente as minhas Cristina, palavras finais, alguma nota final que queira deixar antes de acabarmos? Não, eu é assim, o que eu gostaria de dizer é, o que o marketing multinível trouxe para a minha vida, eu tinha uma ideia muito negativa sobre ele, e o que trouxe para a minha vida foi um bocadinho a consciência de que nós podemos conseguir tudo aquilo que nós quisermos, se estivermos disponíveis a evoluir como pessoas também, não é? Não só a querer ter ambição financeira, mas a ter também a ambição de sermos todos os dias uma pessoa melhor e de querermos evoluir e nos autoconhecermos. E, portanto, eu acho que isso é de facto uma coisa que, como o Álvaro dizia, esta necessidade de nos ligarmos a outros e de evoluirmos em conjunto com os outros pode nos potenciar também. E é isso. Muito obrigado, Cristina. Acho que foi uma excelente final. Exatamente. Álvaro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigado aos dois. Foi mais uma aprendizagem magnífica. Obrigada. E não se esqueçam que para a semana estamos de volta com algo completamente diferente.